Pessoal, bom dia. Vamos seguir aqui hoje, pessoal, fechando a parte de competência. O primeiro elemento é validade, que até o João falou aqui, eu fiz uma cagada na outra aula, tá, pessoal? Fechei a aula, faltando 3 minutos. Nesses 13 minutos iniciais, então, da aula de hoje, nós vamos fechar competência e começar o segundo elemento, a finalidade. Então aqui, pessoal, pegando o fio da meada, nós analisamos a irrenunciabilidade, que é o nosso poder, dever de agir, a principal característica da competência, ainda que tenha um caráter relativo, porque pode ser excepcionada pelos institutos da delegação e da avocação. Vamos seguindo aqui, analisando a segunda característica da competência, que é qual, pessoal? Que é a nossa inderrogabilidade. Pessoal, a inderrogabilidade chega a ser bobo, pessoal. O que significa dizer que a competência é inderrogável? Significa dizer que ela não pode ser alterada por acordo de vontades entre os agentes públicos. Olha só, pessoal, um negócio meio bobo mesmo, né, pessoal? Se a fonte da competência, genericamente falando, é a lei, é óbvio que os agentes públicos não vão poder celebrar um acordo alterando essa competência prevista em lei. A gente jamais pode confundir isso aqui com a delegação e a avocação, que são determinações num sentido ou de outro, do superior para o subordinado. Eu posso ilustrar isso aqui, pessoal, dizendo uma coisa bem simples. Será que tu admite que um auditor da Receita Federal celebre um acordo com um analista da Receita Federal, dizendo, ó, essas 3 competências que a lei me outorgou passam a ser suas, e o analista, em contrapartida, repassar a mesma coisa para o auditor, dizendo, olha, essas 5 competências aqui que eu não gosto, passam a ser suas. É óbvio que não, né, pessoal? Em absolutamente nenhuma hipótese, a inderrogabilidade em absolutamente nenhuma hipótese, a competência pode ser alterada por um mero acordo de vontades, bem na expressão do Eli, pessoal, por uma mera transação entre os agentes públicos. Daí, nós podemos concluir que, ao contrário da irrenunciabilidade, estou perante uma característica de natureza absoluta. Bem simples. Em nenhuma hipótese, a competência pode ser alterada por acordo de vontades. Pessoal, seguindo aqui e fechando a nossa terceira característica da competência, vamos trabalhar aqui a famosa improrrogabilidade. Pessoal, improrrogabilidade, o nome já é praticamente autoexplicativo. Improrrogabilidade significa o quê, pessoal? Ora, em termo genérico, ela veda que os agentes públicos atuem além da lei, ou seja, além das competências que lhe foram outorgadas por lei. Vejam só aqui, pessoal, só deixa eu tirar e escrever mais claro aqui. Improrrogabilidade, pessoal. Se o agente público tem suas competências expressamente previstas em lei, ele não pode agir, não pode atuar além dessas competências. A lei define e predetermina a competência do agente público e o agente não pode atuar além dessas competências, tal como previstas em lei. Vejam só, pessoal. A improrrogabilidade tem caráter absoluto ou relativo? E aí, pessoal? Veja que fica tranquilo o negócio. De eu concluir que isso aqui, pessoal, tem caráter
relativo. O que torna a improrrogabilidade uma característica de caráter relativo? Olhem só, pessoal. O agente público não pode exercer competências além da lei. Ao contrário da inderrogabilidade, que se refere à própria competência, à própria titularidade. A competência não pode ser alterada por acordo de vontades. A improrrogabilidade não se refere propriamente à titularidade. Ela se refere ao exercício de competências. Para ficar mais claro, pessoal, quando eu falo titularidade, estou me referindo à própria competência. Pela inderrogabilidade, a titularidade, a própria competência, não pode ser alterada por acordo de vontades. No contexto da improrrogabilidade, não estou falando da própria titularidade, estou falando do exercício da competência. E na aula passada, pessoal, a gente rapidamente falou de dois institutos pelos quais um agente diferente daquele titular por lei exerce competências deles. Quais são, pessoal, os institutos? A delegação e a avocação. Pois bem, pessoal, a delegação e a avocação são institutos pelos quais um agente diverso daquele previsto em lei exerce temporariamente parte das suas competências. E são, então, os dois institutos que tornam a improrrogabilidade uma característica de caráter meramente relativo. Pessoal, eu até não ia colocar, mas vamos aproveitar aqui o nosso tempo para apresentar rapidamente uma quarta característica. Então nós temos a irrenunciabilidade, a principal relativa. A inderrogabilidade absoluta, temos a improrrogabilidade também relativa. E apesar de eu não concordar, pessoal, muito com isso, vamos colocar aqui a quarta, que é a imprescritibilidade. Pessoal, desculpe o garrancho, mas eu estou aprendendo aos poucos. Imprescritibilidade. Tá aqui o João corrigindo o que eu estou escrevendo. Vejam só aqui, ó. Pessoal, o que é imprescritibilidade, pessoal? O conceito é bem tranquilo, né? O que seria isso aqui? As competências devem ser exercidas a qualquer tempo. Isso aqui, pessoal, se baseia no raciocínio bem simples. O agente público, a todo momento, deve, de forma permanente, visar a satisfação do interesse público. Então, pessoal, ele é obrigado a exercer suas competências a qualquer tempo. Jamais prescreve o dever do agente público exercer suas competências enquanto ele estiver na condição de agente público. Mas será que é assim mesmo, pessoal? Vamos usar um exemplo bem simples aqui. Vamos dizer que eu cometi certa infração de trânsito. Será que 10 anos depois pode um agente público, alegando a imprescritibilidade, lavrar uma multa por aquela infração que eu cometi 10 anos depois? E aí, pessoal? Será que realmente a administração, generalizando aqui o raciocínio, pode atuar a qualquer tempo? O que ocorre aqui? Eli Lopes Meirelles, professor José dos Santos Carvalho Filho, entre outros doutrinadores, eles colocam como característica da competência a imprescritibilidade. Como é que nós trabalhamos? Genericamente falando, pessoal, está correto. Vamos dizer que, em regra, a administração pode agir a qualquer tempo. Mas o que nós vemos pós-Constituição de 88? Cada vez mais a edição de leis estabelecendo o que, pessoal? Prazo prescricional para atuação da administração. A mais famosa, creio,
É a previsão do artigo 54 da Lei 978499, que estabelece o quê? Um prazo decadencial de 5 anos para a administração anular atos benéficos para o administrado. Embora, pessoal, esse prazo seja decadencial, ou seja, não admite suspensão nem interrupção, ao contrário do prazo de prescrição, que admite interrupção e suspensão. Eu estou usando esse exemplo, que é o exemplo, creio eu, mais conhecido, para mostrar o quê, pessoal? Que de forma crescente a legislação vem estabelecendo prazos para que a administração, por meio dos seus agentes, possa influir na esfera jurídica do administrado. Juntando essa regra geral, então, com essas normas trazidas em leis, editadas após a Constituição de 88, eu posso dizer assim, ó, a imprescritibilidade é característica como regra geral da competência, ou seja, em regra, o agente público deve exercer essa competência a qualquer tempo, salvo nas hipóteses em que a lei estabelece prazos para a atuação da administração, que aí, então, se excepciona a imprescritibilidade. Pessoal, vamos fechar, voltando aqui para a minha câmera, vamos fechar hoje aqui, para a gente não começar, não quebrar a matéria, vamos parar na competência e na próxima aula iniciamos direto o estudo do segundo elemento de validade, a finalidade. Obrigado, pessoal.